Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula, cujo tema é abordagens introdutórias no mundo do estudo e da pesquisa. E aí, a gente parte para variáveis. Ora, na outra aula, a gente já questionou o que é problema. E aqui a gente já tem variáveis dependentes e independentes. E o que é uma variável independente? É a que influencia, determina ou afeta outra variável, referida como um fator determinante, condição ou causa para a ocorrência de determinada resposta. Já uma variável dependente, a sua resposta ela varia em virtude dos diferentes valores que a variável independente pode assumir. Modificando-se a variável independente, altera-se o valor da variável dependente. A variável independente ela é o antecedente, enquanto que a dependente é o consequente. Como exemplo, variável independente, condição climática. Variável dependente, preço de produtos. Variação do dólar ou do real. Variável dependente, preço dos importados. Como detectar se uma variável é dependente ou independente? Através do critério de sustentabilidade à influência. Uma variável dependente ela é alterada ou influenciada pela variável independente. Como exemplo, dependente, temos predisposição a problemas cardíacos. Independente, sexo. E aí, o que é pesquisa? Pesquisa é, portanto, o caminho para se chegar à ciência ou ao conhecimento. Mas como alguns autores têm definido pesquisa, e você? Ela é um conjunto de procedimentos sistemáticos baseado no raciocínio lógico que busca encontrar soluções para problemas propostos mediante a utilização de métodos científicos, segundo Andrade. Qual o objetivo da pesquisa? Existem várias formas de classificar as pesquisas, a depender da natureza, da abordagem, do propósito e dos procedimentos efetivados para alcançar os dados. As formas clássicas de pesquisas estão elencadas a seguir. Do ponto de vista da natureza das pesquisas, estas podem ser classificadas em pesquisa básica e pesquisa aplicada. Pesquisa básica, o objetivo é gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. Já a pesquisa aplicada, ela objetiva gerar conhecimento para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. Já do ponto de vista da abordagem do problema, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa quando a gente considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e o subjetivo do sujeito, que não pode ser traduzido em números. Já a pesquisa quantitativa, essa vocês vão gostar. Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Já do ponto de vista de seus objetivos, conforme aponta Gil, a pesquisa ela pode ser uma investigação exploratória ou descritiva. Exploratória é a realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua vez, de sondagem. Não comporta hipótese que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. É normalmente o primeiro passo para quem não conhece o suficientemente o campo que pretende abordar. Já a pesquisa descritiva, ela expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Ela não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. É uma pesquisa de opinião, insere-se nessa classificação. Já a pesquisa explicativa tem como principal objetivo tornar algo inteligível, justificar-lhe os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de um determinado fenômeno. Por exemplo, as raízes do sucesso de determinado empreendimento. Pressupõe pesquisa descritiva com base nas suas explicações. Já a bibliográfica é um estudo sistematizado
desenvolvido como base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Fornece instrumento analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. Documental é realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas. Já experimental, essa é a investigação empírica, na qual o pesquisador ele manipula e controla variáveis independentes e observa as variáveis que tal manipulação e controle produzem em variáveis dependentes. A pesquisa experimental, ela permite observar e analisar um fenômeno sob condições determinadas. Também se pode fazer investigação experimental no laboratório. E levantamento é a investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observações participantes ou não. Como exemplo, levantar com os usuários do banco X a percepção que tem sobre o atendimento ao cliente. E estudo de caso é circunscrito a um ou a poucas unidades, entidades essas como pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo. Já uma investigação ex post facto aplica-se quando o pesquisador não pode controlar ou manipular variáveis, seja porque suas manifestações já ocorreram, seja porque as variáveis não são controláveis. A impossibilidade de manipulação e controle das variáveis distingue, então, a pesquisa experimental do ex post facto. E o que é uma pesquisação? É um tipo particular de pesquisa participante, que supõe intervenção participativa na realidade social. Quanto aos fins, é, portanto, intervencionista. A pesquisa participativa, essa, não se esgota na figura do pesquisador. Dela tomam parte pessoas implicadas num problema sob investigação, fazendo que a fronteira pesquisador-pesquisado, ao contrário do que ocorre na pesquisa tradicional, seja tênue. E aí a gente pensa, como planejar uma pesquisa? Pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo com certas exigências científicas. Para que seu estudo seja considerado científico, você deve obedecer aos critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação. É desejável que uma pesquisa científica preencha os seguintes requisitos: a existência de uma pergunta que se deseja responder. Olha aí, lembrando de novo da outra aula, o que é problema. A elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar a respostas. E aí surgem os inúmeros tipos de pesquisa. E a indicação do grau de confiabilidade nas respostas obtidas. E vem agora o principal. Qual é o papel do pesquisador? Fazer pesquisa significa aprender a colocar em ordem suas próprias ideias, ter disciplina e escrever corretamente. O verdadeiro pesquisador deve ser criativo e buscar aprender como pensar e olhar cientificamente. E aí vimos nesse quadro atributos do pesquisador, tanto internos quanto externos, que parte desde o interesse real até o bom domínio da teoria. Como sugestão de leitura, nós temos a complementariedade, pesquisa qualitativa e quantitativa na educação da matemática. Bons estudos e até a próxima aula.